Hoje preparei para vocês um exercício da UEM sobre matemática básica. Vamos dar uma conferida? Pessoal, esse exercício ele é de 2017, se eu não me engano, do vestibular de verão da UEM. Vamos analisar as alternativas? Para a alternativa 01, nós temos que o seno de 120 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Isso daqui é verdadeiro? Não sei, mas vamos começar analisando pelos 60 graus. Nós sabemos que, para o 60 graus, o ângulo correspondente a ele no segundo quadrante, que vai ter o mesmo seno, é o ângulo de 180 menos 60 graus, que é 120 graus. Ou seja, o seno de 60 graus é o mesmo que o seno 120 graus, certo? Substituindo isso na expressão, então, o seno de 60 graus tem que ser igual ao cosseno de 60 graus. Isso daqui é verdadeiro? Creio que não. Por quê? Porque dentro do primeiro quadrante, o único ângulo que tem seno igual ao cosseno é o ângulo de 45 graus. Então, qualquer outro ângulo vai ter o seno diferente do cosseno. Logo, nossa alternativa 01, ela é falsa. Analisando agora a 02, nós temos que 8 sobre 9 elevado à quinta, isso daqui é igual a 2 elevado a 15 dividido por 3 elevado a 10. Primeira coisa, nós sabemos que o 8 ele pode ser representado por 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado ao cubo. E o 9 ele é o mesmo que 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado ao quadrado. Substituindo isso na nossa expressão, então, 2 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao quadrado, tudo isso está elevado à quinta. Como ambos os membros estão elevados à quinta, então nós podemos aplicar a distributiva. Vai ficar 2 ao cubo elevado à quinta dividido por 3 ao quadrado elevado à quinta. Fazendo a multiplicação dos expoentes, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5 dividido por 3 elevado a 2 vezes 5. 2 elevado a 3 vezes 5, 15. 3 elevado a 2 vezes 5, 10. Então, nós chegamos na nossa expressão. Vemos que é correspondente ao que a alternativa 02 nos fornece. Então, ela está verdadeira. Analisando agora a 04. Na 04, nós temos que 0 é menor que um número A, que é menor do que 1. Ele fornece também que há uma função g, tal que g, o domínio está nos reais e a imagem também está nos reais. E a função g, ela tem representação como g de x, que é igual a elevado a x. Bem, como ele falou que a está dentre 0 e 1, eu vou assumir que o a vale meio. Então, nossa função g de x vai ficar g de x, que é igual a meio elevado a x. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou estipular dois valores de x, um maior do que o outro. E se a função também der maior conforme aumentar x, então a função é crescente.
Só que se der um valor menor, então a função é decrescente. Então vamos analisar para x igual a 1. Para x igual a 1, nossa g de 1 vai ser 1 sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 1 sobre 2. Então, para x igual a 1, nossa g de 1 vale 1 sobre 2. Agora, para x igual a 2, nossa g de 2 vai ser 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 1 sobre 4. Então, para x igual a 2, nossa g de 2 vale 1 sobre 4. Analisando o 1 sobre 4 e o 1 sobre 2, nós vemos que 1 sobre 2 é maior do que 1 sobre 4. Só que x igual a 2 é maior do que x igual a 1. Então, nós reparamos que aumentamos o valor de x, só que a nossa g de x, ela diminuiu. Então, a função não é crescente, é uma função decrescente. Alternativa falsa. Então, a 0,4 é falsa. Para a alternativa 0,8, nós temos que 1 é menor do que A, que é menor do que B. Se isso acontece, então o exercício fala que o log de A na base B é menor do que 0. Primeira coisa, eu não sei quanto vale o log de A na base B. Vou considerar que vale x. Então, log de A na base B, isso aqui é igual a x. Da propriedade de logaritmos, nós sabemos então que b elevado a x tem que ser igual a A. Ou seja, b elevado a x tem que ser igual a A. Só que nós sabemos que o b ele é maior do que a. Então, em tese, para o b elevado a x ser igual a A, o x tem que ser um valor menor do que 1. Porque como o b é maior do que a única forma de reduzir o b é fazendo o x com que ele seja menor do que 1. Deu para entender? Só que eu vou mostrar para vocês por que o x não pode ser menor do que 0. Vamos considerar primeiro a hipótese de que o x é menor do que 0. Vamos considerar que o x vale menos 1. É um valor menor do que 0. Então, em tese, nossa expressão ia ficar b elevado a menos 1, que é igual a A. Isso daqui ia ficar 1 sobre b, que é igual a A. Só que pensa comigo, o exercício forneceu que o b é maior do que A e é maior do que 1. Então, 1 sobre b ia ser um valor menor do que 1. Só que 1 sobre b não é igual a A, então, em tese, o A também seria menor do que 1. Só que o exercício fornece que o A é maior do que 1. Então, o x ele não pode ser menor do que 0. Logo, a gente sabe que o x ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Então, o nosso log de A na base B, ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Logo, a alternativa 0,8 ela é falsa. Porque o exercício fala que tem que ser menor do que 0. E esse não é o caso.
Analisando agora a alternativa 16. Nós temos a equação e elevado a x mais e elevado a menos x, isso aqui é igual a zero. Ele fala que não possui solução real. A primeira coisa que eu pensei é analisar separadamente o e elevado a x e o e elevado a menos x. Vamos pegar o e elevado a x primeiro. Se nós elevarmos a um x muito maior do que zero, o e elevado a x vai tender a um número muito grande, ou seja, ele vai tender ao infinito. Só que em contrapartida, se nós elevarmos a um x muito menor do que zero, o e de x ele vai tender a zero. Tranquilo? Mas dá para reparar que o e elevado a x ele sempre vai ser positivo ou zero. Tranquilo? Analisando agora o e elevado a menos x. Se nós substituirmos por um x muito maior do que zero, o e elevado a menos x vai tender a zero. E se nós substituirmos por um x muito menor do que zero, o e a menos x vai tender ao infinito. Basicamente ao contrário do e de x. Só que mesmo assim, analisando o e elevado a menos x, ele sempre vai ser positivo ou zero. Certo? Então nossa expressão e de x mais e de menos x, que é igual a zero, isso daqui sempre vai ser positivo ou positivo, e isso nunca dá zero, certo? Ou o e de x ele pode valer zero, só que quando o e de x valer zero, o nosso e de menos x vai valer infinito. Isso daqui também não dá zero. Ou o nosso e de x pode valer infinito e o nosso e de menos x pode valer zero. Isso daqui também nunca dá zero. Então a alternativa está correta, porque nós percebemos que a equação ela não possui solução real. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Espero que tenham compreendido o exercício. Eu acho que não foi um exercício tão difícil, mas tinha certas coisas que tinha que ter aquela sacadinha para conseguir resolver. Espero que todos tenham entendido e agradeço a atenção de todos. Até mais!